Por acaso não gosto de falar sentado. Boa noite. Não gosto de falar sentado, mas como ninguém falou de pé, não vou. Em primeiro lugar, o significado desta iniciativa, e quero, em nome do... Foi isso que me incumbiram, em nome do CDA, saudar todos os presentes, todos e todas os presentes, e dizer-vos que a decisão de fazermos esta iniciativa hoje, embora tivéssemos noção de partimos um bocado tarde e talvez com um enquadramento insuficiente, mas a escolha do dia era também uma questão com algum peso simbólico. O Estado de Direito Democrático, o Estado Social de Direito Democrático, tendo a sua referência na Constituição da República Portuguesa, o dia 2 de Abril tem aqui também uma simbologia importante. E o outro aspecto é que nós temos obrigação, o que entendemos na Comissão Permanente da Comissão Organizadora do Congresso, é que temos a obrigação de dar um contributo em tempos, em momentos em que se observa um conjunto de esforços para tentar romper com as inevitabilidades e com a submissão dos portugueses. Agora, temos consciência de que há um percurso com resultados, mas num contexto que é claramente muito difícil. Portugal e a União Europeia, as dinâmicas dominantes que se observam é de retrocesso, continuam a ser de retrocesso. E os últimos sinais vindos da Europa, já referirei isso à frente, não são animadores, embora os processos não sejam lineares. E nem sequer estamos afastados da hipótese de desastres muito complicados. O Hugo ainda agora dizia, a União Europeia está confirmadamente a funcionar numa lógica dicotómica de credores e devedores e a retirarem dividendos disto e a fazer uma política voltada para este objetivo propositada que pode provocar rupturas e complicações muito grandes, como aquela que foi dita em relação ao comportamento dos trabalhadores e do movimento sindical. É neste contexto que não podemos, entretanto, deixar de referir que há 2 anos afirmávamos a necessidade, e passo a citar, de denunciar o memorando com a Troika e as suas revisões e abrir uma negociação com todos os credores para a reestruturação da dívida pública. E acrescentava-se uma negociação que não pode deixar de ser dura, mas que é imprescindível para evitar o afundamento do país. E, portanto, a defesa da reestruturação da dívida, que tem interpretações diversas e exige muitos cuidados para que, do ponto de vista estratégico, mas também tático, a sua reivindicação tenha êxito. Eu acho que para o CDA, para o Congresso Democrático das Alternativas, ela sempre foi uma prioridade, como foi uma prioridade a afirmação da defesa do Estado Social e da democracia, para juntar mais 2 prioridades que assumimos. Mas eu acho que nós devemos, em relação a isto, ter uma posição com 3 precauções. Primeiro, não alimentarmos nada que conduza a ficar-se a disputar a bandeira de quem é que leva, quem tem a bandeira da reestruturação da dívida. Isso não tem sentido. Não tem sentido. O segundo aspecto, que o João Cravinho já colocou em relevo, e não só, o Castro Caldas e a Ana também tinham passado por aí, é a valorização da amplitude dos que defendem a reestruturação. Isto não tinha o significado político que tem se não tivesse esta amplitude. Mas há um terceiro aspecto que o Castro Caldas colocou em relevo, é expor, embora com cuidado, as posições diferentes. Eu preferia, em relação a alguns dos comentários que eu vi à esquerda, que a posição tivesse incidido sobre este aspecto, do que a afirmação, não, isso nós já defendíamos, ou nós reforçámos a posição que temos sobre isto. Não, é mesmo preciso expor as posições diferentes com clareza e com grande sentido de responsabilidade, colocar isso em emergência.
E o período das eleições é propício a isso. E, portanto, esta, julgo que é uma preocupação que também tem aqui algum significado nesta reunião que nos juntou aqui, ainda assim, a mais de 100 pessoas. Nós afirmávamos em outubro de 2012 que existem várias áreas de políticas onde é possível identificar e trabalhar diversos denominadores comuns e que é possível estabelecer diálogo com diferentes áreas políticas e reclamávamos entendimentos. Mas isto não chega. É preciso ir mais longe. É preciso trabalhar-se de forma mais ofensiva, fazer reacertos, sermos, digamos, mais exigentes connosco próprio no desenvolvimento destas coisas. O que é que se constata, entretanto? Hoje constata-se que entre outubro de 2012 e o período que estamos a viver, as condições políticas para a afirmação de uma alternativa, em alguns aspectos, degradaram-se. E temos que ter consciência disto. Desde logo, e também já aqui foi referido, pela ação do Presidente da República, que propositadamente permite uma governação de mentira, de hipocrisia, de manipulação, de ausência de rigor e de ética. Ainda o episódio recente do Secretário de Estado, que numa espécie de tertúlia de café convida os jornalistas para, com toda a vontade, debitar sobre as maldades que se fazem a milhões de portugueses que cumpriram as suas obrigações para com a sociedade, isto é escabroso, não tem outro nome. E o Presidente fica calado com estes atos, como com todos os outros. Há aqui um propósito, desde o início, que aliás também já aqui foi referido, e que é impeditivo. E quando em tempos sensíveis, como foi na crise política que o Governo viveu, não se aproveita suficientemente a convergência da ação e, em particular, da dinâmica de massas, claro, que fica aberto o campo para estas manipulações e isto é perigoso. Desculpem lá o entusiasmo com que falo desta questão, mas referi a posição do Secretário de Estado, como se pode falar da posição do Primeiro-Ministro sobre os salários. Quer dizer, um indivíduo que está a cortar e a propor mais cortes e que está a dizer que não aposta na política de baixos salários e não tem um comentário crítico do ponto de vista institucional. Isto não pode ser. Segundo, há um aumento da ofensiva de direita, não é? Por razões que não vou aqui analisar. O neoliberalismo, do ponto de vista da ação, não está a perder força até este momento. Terceiro, há impunidades vergonhosas na sociedade portuguesa. Vemos toda a gente, os tipos que roubaram, né, que se apropriaram de riqueza, de dimensões enormes de riqueza, ou porque os processos nos tribunais não nos chegaram as informações a tempo, ou porque se retardou isto, ou por nem... Isto dá tudo em águas de bacalhau, e agora esta cena que estamos a assistir, que ainda não é bem visível quais os objetivos todos que estão por trás disto, não é? Do Durão Barroso a encenar que chamou o Vítor Constâncio, e o Vítor Constâncio responder que não se lembra, é uma resposta dúbia que deixa todo espaço para todas as hesitações, e andamos nisto, e entretanto o Oliveira Costas e companhia passarão todos impunes neste processo. Agora, que há responsabilidades e que estes atores políticos que tiveram responsabilidades, sejam de que área política forem, precisam de ser responsabilidades na sociedade portuguesa, eu acho que não há dúvida quanto a isto. Depois, a situação degradou-se também pela própria situação da União Europeia, de onde não vêm expectativas positivas. Este ressuscitar do cadáver da terceira via, que agora em Itália e na França em particular é feito nos últimos tempos, isto assusta. A mim, pelo menos, assusta alguma coisa. Porque a chamada terceira via é um cadáver em decomposição há imenso tempo. Como é possível para responder a incapacidades de ressuscitar o cadáver? Não cabe na cabeça. Onde é que estão as respostas alternativas de certas áreas políticas que precisam, que são, pelo menos a sua representação é indispensável para a resposta. À esquerda, portanto, vemos
hesitações, não, uma movimentação no meio de uma montanha de contradições que tornam incapaz a ação, como é o caso, por todo o respeito que tenho e do papel importante do Partido Socialista e pela certeza que muitos dos seus militantes não estão determinados e como nós vemos, se vão pronunciando com muita força e essa força vai ser importante no futuro do país e não há, no geral, à esquerda desse espaço, dinâmicas novas que respondam com eficácia. E nós todos também estamos na área, eu julgo que a generalidade dos que aqui estão, na área eu diria, da esquerda ou daqueles que, até não sendo de esquerda, acham que é preciso mesmo construir alternativas. Estamos nesta área e, portanto, também nos compete a nós fazer alguma reflexão dentro deste quadro e vermos como é que podemos fazer mais ação sociopolítica, mais debate, mais mobilização, mais contributo à sociedade. Apetece-me hoje dizer-vos aqui, abaixo o consenso, viva o compromisso. Ou seja, há um consenso podre que é preciso combater. O consenso do empobrecimento, da manutenção das injustiças, das desigualdades, da destruição do diálogo social, da contratação coletiva, da transferência de milhares de milhões de euros por ano dos rendimentos do trabalho para os rendimentos do capital. São milhares de milhões de euros por ano que já estão e que continuam. Esta história dos salários e da produtividade, o João Cravinho já referiu, mas há documentos diversos e estudos que provam que não houve nenhum desvio entre a evolução dos salários em Portugal e a produtividade, isso é treta, e quanto ao resto, era preciso a análise toda que foi feita e outros aspectos, não é? Quais são as relações no plano mundial que alteraram muita coisa nos mercados de trabalho, como aliás o João Cravinho referiu ao referir-se aos 600 milhões de pessoas, não é, que entraram nas últimas décadas no mercado de trabalho. Calcula-se até que sejam 800 milhões em 20 anos ou em 19 anos. Não é? Mas é este consenso podre de injustiças, desigualdades, de forçar a imigração, de destruição do diálogo social e da contratação coletiva, que estão totalmente estão a ser anuladas de aumento do desemprego, diminuição do emprego, como o Hugo aqui demonstrou, de agravamento da qualidade do emprego, que é inerente àquilo que aqui foi dito, de agravamento do serviço da dívida, de agravamento das condições para suportarmos agravamento da dívida e agravamento do serviço da dívida, dizia eu, destruição de capacidades produtivas, este consenso que submete os portugueses, que mata a esperança, que sustenta as promiscuidades, é este consenso que eles querem manter. Este consenso nós temos apenas que dizer abaixo e contrapor o trabalho para um outro consenso, um contraconsenso. Há um consenso hegemónico, destruidor, e é necessário criar um contraconsenso, um consenso contra esta hegemonia. E há uma base, já se viu, há muitas disponibilidades, os manifestos e outras coisas mostram, para construir, mas é preciso expô-lo, debater, apresentá-lo, dar-lhe força, exigir efetividade. E este combate pela exigência da efetividade de conteúdos é um combate político muito significativo. Estão aí as eleições europeias. As eleições... o outro dia eu vi um destacado político espanhol à esquerda dizer em Espanha, em Madrid, numa conferência, uma coisa que tem a ver até com oportunidade, não oportunidade do manifesto, e eu acho que o manifesto vai fazer o seu caminho também no plano internacional, mas ele dizia, estas eleições europeias são de análise da crise, mas têm que ser, sobretudo, da apresentação de alternativas para sair da crise. Não tem sentido que não seja isto. É preciso apresentar alternativas. E como a União Europeia é uma construção política, é no tempo da discussão política que as mais diversas alternativas têm que ser apresentadas.
Eles andam a criar espantalhos para amedrontar e dizem, não, mas estão a discutir aqui, não pode ser, porque agora assusta, o contexto não é possível, o contexto não permite. Não, é exatamente o oposto. É preciso levantar múltiplas alternativas para que elas venham a fazer caminho e venham a ter resposta. Eu ainda há 2 dias participei num debate onde estavam onde estavam mais 3 pessoas e um deles, provocador de direita, posso dizer o nome, foi público, o Camilo Lourenço, é uma coisa incrível. A atitude do combate às alternativas que se propõem. Fazem tudo para não se ter possibilidade de apresentar qualquer coisa coerente. E não se apresenta qualquer coisa coerente num slogan. Também dizem, às vezes há malta que diz, um slogan, uns soundbites e está tudo resolvido. Não, a complexidade exige muita explicação. A confusão na cabeça das pessoas é de tal ordem, né, que exige mesmo muita explicação. Mas o que é que eles fazem? Pegam em qualquer facto, né, delicado que tenha a ver com a alternativa e transformam-no logo num espantalho perante as pessoas. Aí vocês não querem pagar. Mas depois como é que se resolve isto? E depois como é que se resolve aquilo? Né? Como se houvesse uma resposta feita, imediata, com uma governação montada, com uma estratégia de governação estabelecida, etc. E, portanto, transformam os problemas que são delicados num espantalho que mete medo às pessoas. Porque as saídas são mesmo difíceis. Estamos todos convencidos disso, não é? São difíceis. E exigem, como estão a exigir, sacrifícios. E depois é uma coisa curiosa. Aquelas almas, alguns mais condescendentes, porque isto de não parecer mal ao poder, enfim, entranhou-se também em gente que tem espaço na comunicação social, mas é curioso. A gente sai desta discussão em que fazem este combate para matar perante as pessoas qualquer hipótese de alternativa e chegam cá fora e estão a dizer, a reestruturação da dívida vai ser indispensável, mas é daqui a 2, 3 anos. Ou seja, claro, depois de destruir, depois do modelo de desenvolvimento, depois da vida da sociedade já está num patamar totalmente diferente. Mas assim, sem sombra de dúvida. Certamente alguns de vocês já assistiram a cenas destas, mas eu ainda há 48 horas vivi esta situação. E, portanto, há uma juventude que não acredita nas instituições, mas está prisioneira. Eu num debate com jovens em Espanha também há 2 ou 3 semanas, e eram umas centenas. É interessante ouvir, e jovens, doutorandos e pós-doutorandos, e é interessante ouvir porque faziam uma análise crítica interessante, mas depois continuavam essencialmente a reclamar das instituições soluções. Ora, há um conjunto de instituições e de mecanismos de funcionamento das instituições que vão ter que ser alterados. Já não é destas que vem a solução. Mas não há esta percepção. E, portanto, como já foi dito, o Tratado Orçamental, nem as previsões otimistas do Banco de Portugal nos permitem cumprir aquilo que é apresentado. Eu já, é meia-noite, tenho que terminar, só insistir nesta ideia, os nossos contributos, para que se discutam mesmo a alternativa. Não é esconder, é discutir, porque isto vai ter efeitos. Vai ter efeitos do ponto de vista da capacidade da nossa mobilização, mas também do ponto de vista geral. E depois, a consciência que todos temos de que apresentar alternativas incomoda. Claro. E que há uma construção a fazer de um caminho complexo. A exigência da reestruturação da dívida é um ponto, mas há muitos outros. A questão de como que o João Cravinho aqui trouxe embora apenas pontualmente, que é a questão como é que nós temos capacidade de
de trabalhar e fazer coisas da economia real, da produção de bens e serviços úteis, porque o conceito de indústria é hoje um conceito muito mais amplo. Os grandes empresários são da economia financeira especulativa e nós estamos, não é, com a economia real, a economia de produção, ou a economia da indústria, conforme as formulações, a economia da produção de bens e serviços, manipulada por esse jogo do financeiro e submetida. E criar condições, né, para surgir capacidades, vontades, né, de indivíduos que sejam empresários a sério, é um jogo muito difícil. Todas estas por exemplo, a destruição, a liberalização dos horários no comércio mata muito mais atividades do que todas as medidas que aí andam a anunciar pontualmente de empreendedorismo na área da criação de serviços e até com focalidades mais modernas ou menos modernas. Isto é uma evidência. Portanto, esta discussão de como dar dimensão à economia real é um problema. A reposição de um sistema de trabalho digno e de sentido emancipador. Portanto, é outra coisa concreta. Um projeto alternativo tem isto. Nós precisamos de ter contratação coletiva, mas nós não temos contratação coletiva num país como o nosso se não tivermos atualização do salário mínimo, se não se acabar com a revisão contínua da legislação de trabalho feita por decretos sem a obrigação de negociação entre as partes, se não se acabar com a destruição dos direitos da administração pública e se não se resistir à chantagem que os poderes dominantes na Europa fazem sobre os próprios empresários, por exemplo, como fizeram sobre o setor português, por exemplo, ao calçado, dizer vocês vão ter aqui uns milhões se não fizerem negociação coletiva, porque se fizerem é sinal, se aumentarem os salários é sinal que têm dinheiro e então não precisam dos milhões. Estas chantagens é preciso resistir a elas, mas não é fácil. Mas é isto, é a discussão do Estado Social e da democracia que respostas, é a não aceitação que as pensões e os salários valham menos enquanto direitos, enquanto propriedade das pessoas de qualquer outra riqueza, outra propriedade. É esta discussão da produtividade, um combate que tem que ser muito duro, não aceitarmos esta chantagem do Belmiro de Azevedo, não é? Ele sabe muito bem o que é a produtividade. Nós temos direito a mais salários quando formos produtivos, mas tão produtivos como os alemães. Mas é que é com a especulação que ele faz que se atinge produtividade, é por esta via, e aqui lá estava a questão colocada. É isto. Enfim, um conjunto de questões, a localização dos investimentos, onde é que vai o investimento e como é que pode ser num contexto mundial. Há muita coisa a trabalhar e quando se discute, até com empresários, não faltam ideias. Agora também tenhamos noção, e termino com isto, há uma agenda social, há agendas sociais e políticas. Elas dependem umas das outras. E, por exemplo, não se espere só do mundo do trabalho venham respostas para problemas que hoje são problemas políticos gerais. Há aqui alianças múltiplas a fazer e, pela nossa parte, acho que o compromisso que posso assumir em nome do Congresso, de todos vós, que aqui estáis, mas também de muitos outros, é aumentar a atividade, aumentar a intervenção e darmos contributos à sociedade. Boa noite.